De onde a gente veio? Como é que tudo começou? Essa é, talvez, a pergunta mais antiga e mais profunda que a humanidade já se fez. É um mistério que deu origem a mitos, religiões e, claro, a ciência. Hoje a gente vai mergulhar nas duas grandes narrativas que buscam desvendar a nossa origem. Olha só essa imagem. Ela leva a gente para muito, muito longe, né? Lá para o comecinho da nossa jornada. Essa vontade de entender de onde viemos é tão antiga quanto nós mesmos. É como se fosse uma chama que a gente vem passando de geração em geração. Então chegamos na pergunta de US$ 1 milhão. E ao longo da história, duas respostas principais foram se formando. Uma vem da ciência, que tenta ler as pistas que o próprio mundo deixou para trás. A outra vem da fé, que se baseia em textos e tradições sagradas. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a grande questão. Depois a gente parte para a explicação científica e as provas que ela usa. Na sequência, vamos olhar para as explicações religiosas e, no final, a gente reflete um pouco sobre a relação entre ciência e crença. Ok, vamos lá. No fundo, a gente tem duas grandes linhas de pensamento tentando explicar como tudo começou. Uma delas se baseia em observar o mundo, em testar hipóteses. A outra se baseia na fé. É isso. De um lado está a teoria científica, que é toda construída em cima de evidências, de fósseis, de observações. Do outro lado, a gente tem a crença religiosa, que se fundamenta na fé e em narrativas que são consideradas sagradas. São basicamente dois jeitos diferentes de buscar o conhecimento sobre quem somos. A partir do século XIX, mais ou menos, a ciência começou a montar uma resposta completamente nova. E tudo isso começou com uma ideia que, olha, mudou o jogo. Essa ideia é a famosa teoria da evolução. O que ela diz, em resumo, é que as espécies não são estáticas. Elas não foram sempre assim. Elas se transformam ao longo de milhões de anos, o que resultou nessa diversidade incrível de vida que a gente vê hoje. E um detalhe importante, não foi um evento único. É um processo que continua acontecendo. E os caras que organizaram essa teoria foram dois cientistas ingleses, o Charles Darwin e o Alfred Wallace. Eles passaram anos observando a natureza, as plantas, os animais, e chegaram a uma conclusão que revolucionou a biologia para sempre. E o motor por trás da evolução é a seleção natural. Pensa assim, na natureza, os seres que têm características que os ajudam a sobreviver melhor no seu ambiente, seja aguentar o frio, a falta de água ou fugir de um predador, esses têm mais chance de viver mais e, consequentemente, de deixar mais filhos. E aí eles passam essas características vantajosas para frente. Ah, essa é a pergunta clássica. É a primeira coisa que vem à mente de muita gente e gera uma confusão danada. Mas a resposta talvez não seja bem o que se espera. Pois é, não é bem assim. Aquela imagem famosa, sabe, do macaco que vai se levantando até virar um homem, na verdade ela passa uma ideia bem errada. A nossa relação não é tão direta. A realidade está mais para uma árvore genealógica gigante e cheia de galhos. Os seres humanos e os macacos de hoje, tipo os chimpanzés, são como primos distantes. A gente compartilha um ancestral em comum, que viveu há milhões e milhões de anos. A partir desse ancestral, as nossas linhagens se separaram e cada uma evoluiu numa direção diferente. Ok, mas como é que os cientistas sabem disso tudo? É chute? Não, muito pelo contrário. A resposta está em pistas concretas que foram deixadas para trás ao longo de todo esse tempo. Vamos ver que pistas são essas. Os cientistas, especialmente os arqueólogos, são tipo detetives do passado. Eles investigam fósseis, que são restos de seres vivos que viraram pedra, sabe? Mas não só isso, eles analisam ferramentas de pedra, pinturas em cavernas e até restos de onde nossos antepassados moravam. Tudo isso ajuda a montar esse quebra-cabeça gigante da nossa evolução. E essa imagem mostra exatamente esse trabalho na prática. Ao escavar e estudar esses fósseis, os cientistas conseguem ver, na real, as mudanças físicas que nossos ancestrais tiveram. É como se eles estivessem reconstruindo a nossa história biológica, pedacinho por pedacinho. E para saber a idade dessas coisas, eles usam métodos muito precisos. A datação por carbono 14, por exemplo, funciona para coisas que um dia já foram vivas, como ossos. Já a termoluminescência consegue datar objetos como pedaços de cerâmica, medindo a energia que eles guardaram desde a última vez que foram esquentados. São essas ferramentas que transformam os achados numa linha do tempo. Bom, mas a ciência não conta a única história. Agora, vamos mudar completamente a perspectiva e explorar outra forma de entender de onde viemos. Uma forma que não se baseia em fósseis, mas sim na fé. Essa imagem aqui todo mundo conhece, né?
A Criação de Adão, do Michelangelo. Ela representa uma ideia central para muitas, mas muitas religiões. A de que a humanidade não veio de um processo lento e gradual, mas sim de um ato de criação, de uma intervenção divina. Esse conjunto de crenças é o que a gente chama de criacionismo. Nas grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, a ideia é que um Deus criou os seres humanos. Mas essa noção de uma criação primordial não é exclusiva delas, não. Ela está presente em culturas do mundo todo, desde as histórias do Popol Vuh, dos maias, até os mitos dos povos aborígenes da Austrália. E tem também uma visão mais recente chamada de design inteligente. A ideia aqui é que a complexidade de algumas coisas na natureza, como o olho humano, por exemplo, seria tão grande que só poderia ser explicada pela existência de um projetista inteligente. É bem importante dizer que, apesar de usar uma linguagem que parece científica, essa ideia não é considerada uma teoria científica, porque não dá para testar ou provar que ela está errada usando método científico. Então a gente tem esses dois grandes caminhos para responder a mesma pergunta. E aí, como é que essas duas formas de entender o mundo convivem? No fim das contas, essa discussão toda sobre de onde a gente veio faz parte do nosso dia a dia, das conversas em família, da nossa busca por um sentido para tudo isso. E talvez o ponto mais importante de tudo esteja nessa frase. Acho que o legal é que a gente respeita todas elas. No final, não importa se alguém encontra as respostas na ciência, na fé ou numa mistura das duas. O essencial é o respeito pelas diferentes formas de ver e entender o mundo. É isso que permite que a gente conviva e continue buscando respostas, juntos. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Essa busca pelas nossas origens acaba nos levando a uma pergunta talvez ainda maior. O que, afinal, nos define como humanos? É a nossa biologia, a nossa história evolutiva? Ou é a nossa capacidade de crer, de criar histórias, de buscar um sentido? Ou será que é justamente a mistura complexa dessas duas coisas? Fica aí pra gente pensar.